Eu queria trazer aqui trechos da entrevista coletiva do Leonardo Jardim, porque tenho visto aí o pessoal um pouco dividido sobre uma fala que eu considero importante, necessária e que eu queria trazer aqui na íntegra, e aí na sequência a gente pode falar sobre, que é quando o Leonardo Jardim ele comenta que o Cruzeiro ele precisa disputar outra competição que não é a Copa Sul-Americana. Vamos trazer aqui, ele fala sobre isso em duas respostas. É importante pegar a resposta do início até o fim, o contexto total, para não se retirar fala, e aí é o que muita gente faz em rede social principalmente, né? E aí começa toda essa confusão. Mas vamos trazer aí os dois trechos em que o Leonardo Jardim fala sobre Copa Sul-Americana na entrevista coletiva. Boa noite. Bem, em primeiro lugar, temos de ser claros que fomos eliminados, não foi hoje. Fomos eliminados por aqueles 3 jogos que fizemos nas primeiras 3 rodadas, porque hoje havia uma equipa competitiva, uma equipa que, mesmo com algumas mexidas de alguns jogadores menos utilizados e com outros jovens, que é também uma aposta nossa no Cruzeiro, havia uma equipa, mesmo sofrendo um gol, procurou sempre um melhor resultado. Na parte final, com um jogo mais direto, e tentamos chegar ao gol, mas como vos disse, não foi suficiente. Mas sinceramente eu não estou satisfeito por empates, porque quem joga no Cruzeiro não pode estar satisfeito por empates. Mas também é uma experiência que o Cruzeiro não pode jogar esta competição. Nós não queremos jogar esta competição no futuro. E acho que os cruzeirenses também não querem jogar esta competição. Queremos jogar outra competição. A competição onde jogam os melhores, e por isso é que agora temos de estar focados nas outras competições, de forma que não voltarmos para o próximo ano a esta competição. Eu vou-vos dizer uma coisa, com certeza que nós, quando iniciamos a competição, não queríamos ser eliminados. Mas talvez hoje foi quando eu apresentei a equipa com jogadores menos experientes. Ok, conseguimos um empate aqui, com 2.000 e tal metros de altitude, onde é difícil jogar, onde alguns jogadores sentiram muita dificuldade, e nós acho que tivemos um empate merecido, e se fosse para ter um vencedor, a gente tivemos na parte final algumas situações importantes. Mas eu quero dizer que hoje não foi o dia que fomos eliminados pelas primeiras 3 rodadas, onde coloquei alguns jogadores mais experientes do que hoje. E no futuro, com certeza que queremos jogar uma melhor competição, como já vos disse, que é a Libertadores, que acho que é a competição digna daquilo que é a qualidade e a dimensão do Cruzeiro. Tá aí então o que disse o técnico Leonardo Jardim. E na segunda resposta aí, que foi uma pergunta minha, ele falou, quando a gente começou a competição, ninguém queria ser eliminado, né? Tanto que o Cruzeiro começa a competição lá contra o Santa Fé, ele muda um jogador ou outro, mas escala um time forte. Depois, contra o Mushuc Runa, escala ali o que muita gente queria, inclusive, né? Matheus Pereira, Gabigol, Dudu, e o Cruzeiro teve aquela atuação desastrosa, que foi a derrota no Mineirão. Ele roda o time um pouco mais diante do Palestino, o Cruzeiro cria para vencer o jogo e acaba perdendo. Então, o Cruzeiro foi eliminado nesses 3 jogos iniciais, quando não somou nenhum ponto, né? O jogo mais difícil do grupo seria o de ontem, contra o Mushuc Runa na altitude, e que o Cruzeiro empatou. Só que o empate já não funcionava mais. O que o Leonardo Jardim falou ali, eu concordo 100%. E acho que isso não tem que se transformar em nenhuma polêmica, velho. Isso não apaga também o vexame que o Cruzeiro deu. A eliminação do Cruzeiro neste grupo na Copa Sul-Americana foi um vexame. Foi fruto de um planejamento que não suportava disputar 3 competições. E aí eu faço a pergunta: o Cruzeiro tem que priorizar uma Copa Sul-Americana? Com o elenco que tem, não tem como disputar as 3 competições, isso é fato. Iria machucar jogador, iríamos perder jogador, ainda mais neste momento em que o grupo é curto.
O Leonardo Jardim custou a encontrar um time para jogar, né? Hoje a gente pode falar que o Cruzeiro tem um time que compete, que briga, que ganha duelos. Isso é importante. É um time que está no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro e abriu uma boa vantagem para avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. A prioridade tinha que ser jogar estas partidas com a equipe que foi encontrada, e aliás ele só foi encontrar depois que deu essa tragédia toda nesses jogos, principalmente da Copa Sul-Americana, né? E aí ele promoveu essa revolução na equipe do Cruzeiro, tirando jogador, colocando jogador, encontrando um jeito de jogar. É importante a gente dizer, o elenco montado não iria conseguir entregar o que entregou só agora, com as mudanças do Leonardo Jardim, em todas as 3 competições. E aí eu volto a perguntar, é para o Cruzeiro sempre priorizar a Copa Sul-Americana? Porque se for assim, o Cruzeiro no Brasileiro pode ficar sempre ali, segunda metade da tabela, até 14º, que aí vai para a Copa Sul-Americana no outro ano. Aí entra com tudo na Copa Sul-Americana para tentar ganhar. E o que o Leonardo Jardim disse, quando começou, não queríamos ser eliminados na fase de grupos. Isso, aí é a minha opinião, ele não falou sobre, é uma mancha na história do Cruzeiro. É fato. A imprensa carioca dá conta de que o Cruzeiro teria procurado o Flamengo para um negócio. O Cruzeiro, e foi o Pedro Lourenço, segundo o Rio de Janeiro, a imprensa do Rio, quem procurou, né? Alexandre Matos está meio escanteado. O Pedro Lourenço teria procurado o Flamengo para trazer o garoto Matheus Gonçalves, é bom de bola, viu? Da base do Flamengo. O Matheus Gonçalves e o Luiz Araújo. Esse nome não é a primeira vez que aparece, né? Todo mundo vai se lembrar uma informação que o João Vitor Xavier trouxe aqui na Itatiaia de que poderia haver uma troca entre Matheus Pereira e o Luiz Araújo. Agora, de novo, os nomes na pauta. Pansieri, a verdade é que o Leonardo Jardim vai sim trazer jogadores nessa janela que se abre no próximo dia 2. Dia 2 de junho, o Cruzeiro vai fazer contratações no Rio de Janeiro. O Cruzeiro vai no mercado sim, Thiago. Agora, essas negociações, independentemente do time confirmar ou não quando está num negócio, eu fui em algumas pontas dessa fala, né? De que o Cruzeiro estava contratando o Matheus e o Luiz, né? E o que eu pude apurar é que não tem negociação em curso com os 2 atletas, né? Se no passado teve ali aquela conversa com o Luiz Araújo, hoje não tem, né? E nem com o Matheus. Mas o Cruzeiro quer esse perfil de jogador, quer atleta desse perfil. Agora, tem um nome, agora são 10h06 aqui no Chile, 12h06 no Brasil. Tem um nome que o Cruzeiro sondou sim, que o Cruzeiro buscou informação, essa informação pude apurar, pude buscar alguns detalhes, mas que é muito difícil pela questão financeira, né? Pela questão financeira, quando deixou o Brasil foram 35 milhões de euros que foram pagos pelo jogador, né? E eu tô falando do Luiz Henrique do Botafogo. Esse houve uma sondagem. O Cruzeiro buscou informação desse atleta, ex-jogador da seleção brasileira, inclusive, né? Às vezes também é convocado, enfim, não dá pra gente cravar se o jogador vai estar na seleção ou não, enfim, é um detalhe importante, mas já esteve, né? Num passado não muito distante. Esse jogador, sim, houve sondagem, né? Houve procura de detalhes, salário, mas quando vê que o jogador atua como titular no Zenit, sai do Brasil nessa quantia vultuosa que eu falei, 35 milhões de euros, aí fica mais complicado, né? O Cruzeiro não vai fazer investimento pesado, robusto para essa janela do meio do ano, né? Não vai abrir tanto caixa assim o Cruzeiro. O Cruzeiro vai fazer contratações que o técnico Leonardo Jardim quer. Mas esse é o nome que foi sondado, que, vamos colocar assim, naquele trabalho de análise de desempenho, tá lá com asterisco, com vários asteriscos, na verdade, mas acho que uma negociação seria um pouco mais complicada. Esse sim eu pude apurar, e existiu sondagem realmente por esse jogador. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.